O tema chamados para fora, ele tem origem também de uma palavra grega que nós encontramos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra eclesia. Em Luanda tem uma rádio com o nome Eclesia, e essa palavra eclesia para nós tem sido traduzida como igreja. Mas antigamente a palavra eclesia era traduzida como um grupo de pessoas que foram chamados para fora de um determinado lugar para se reunir em assembleia. E naquela assembleia eles tratavam muitos assuntos relacionados ao grupo geral. Então era um grupo convocado para se reunir em um outro lugar. E o tempo foi passando e essa palavra foi atribuída ao grupo que se reunia nas sinagogas, nas casas e nos templos para tratarem assuntos do reino, para falar de Jesus. Mas esse grupo não ficava simplesmente reunido. Esse grupo, ele vivia e fazia todas as coisas que eles recebiam do seu líder, né? Os discípulos de Jesus, eles tinham Jesus como seu líder. E muitas das coisas que Jesus deixou eram as coisas que eles faziam enquanto viviam. E a proposta dos apóstolos ou dos discípulos é que nós andemos também de acordo ao que Jesus deixou para nós. E parece que quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, para a maneira como Jesus viveu, ele era um homem que andava de cidade em cidade pregando o Evangelho, sim ou não? Não era um homem parado. Ele não era um homem que dependia de uma agenda de igreja. Ele não era um homem que dependia de uma agenda de um determinado grupo. Se era convidado para falar no templo, ele ia e falava. Se era convidado para falar na sinagoga, ele ia e falava. Mas a sua agenda não depende disso, não dependia disso. Ele pregava o Evangelho em qualquer cidade, em qualquer lugar onde ele ia. E essa é a proposta de Jesus Cristo para nós também. Hoje nós temos uma igreja que infelizmente depende de agenda, depende de circunstâncias, depende de um plano. E ela não, se fazer alguma coisa que esteja distante desse plano, essa igreja se frustra. Essa igreja, ela já se confunde. Por quê? Porque o seu plano ou a sua agenda meio que fica já baralhada e ela não consegue se virar muito. Os planos estratégicos que muitos ministérios fazem, os planos de ação que muitos ministérios fazem, os planos de atividade que muitos ministérios fazem, muitas vezes nos limitam a fazer simplesmente aquilo e não andar no mover do Espírito Santo. Somos uma igreja tipo um comboio, né? Hoje nós temos muitos grupos religiosos que funcionam tipo comboio. O comboio já tem um trilho traçado. Ninguém consegue dizer ao comboio, você sai desse trilho e vai para outro caminho. O comboio tem que trilhar aquele caminho que ele planejou há X anos e chegar naquele destino. E se o Espírito Santo soprar para o comboio e dizer que faça outra coisa, o comboio não vai fazer outra coisa, porque ele traçou o seu caminho, traçou o seu trilho, é lá onde é que ele chegar. E nós temos muitos cristãos, não só falando de igreja como instituição, mas falando para você, indivíduo, temos pessoas que traçaram os seus trilhos também. Eles já têm um caminho predefinido, e esse caminho predefinido, para onde é que vai levar? Vai levar para o céu. E todas as coisas que estão ao redor desse caminho, para eles não dizem mais respeito a ele. Estão a me entender? Muitos cristãos, eles querem chegar no céu, eles traçaram o seu trilho até alcançar o céu. E as coisas ao redor que eles vão vendo pela janela, como por exemplo, a corrupção, ele vai vendo pela janela, não lhe diz respeito, não lhe interessa. Por quê? Porque a missão dele é chegar no céu. Ele quer ir para o céu. Ele olha para a janela, delinquência, ele olha para a janela, um sistema de educação totalmente destruído, mas ele não liga, porque quer ir para o céu, traçou um caminho. Jesus não era um cristão assim, ele não andava assim. Ele tinha planos, olha, eu vou chegar na Galileia, hoje eu vou chegar em Jericó. Mas quantas vezes você já leu nos evangelhos de Jesus uma mulher interrompendo o caminho de Jesus?
tocando nas orlas de Jesus e dizendo: para um pouco e me cura desse fluxo de sangue que eu estou com ele há 12 anos. E Jesus parando. E houve uma situação, inclusive, que Jesus era urgente ele chegar para curar o filho de um determinado homem. E ele foi parado no caminho. Então as nossas agendas precisam ser movidas pelo Espírito Santo. Nós cristãos precisamos ir onde o Espírito Santo quer nos levar. Nós estamos com mente do céu. Estamos com mente de quem só quer chegar no céu. Mas nós não percebemos que ao nosso redor, enquanto nós caminhamos, o mundo está a se perder. As pessoas não conhecem Jesus. Elas estão aí para o inferno. Elas estão a caminhar para a perdição. Mas nós dissemos o quê? Vamos naquele trilho, porque é lá onde nós queremos ir. E as consequências de uma mentalidade assim você não se mistura com pecadores. Você olha para a janela e vê os pecadores, você diz: eu não posso me misturar com esses. Eu não posso sentar na roda desses indivíduos. Eu não posso ser político. Eu não posso fazer parte de um partido. Você começa a se excluir das realidades que você vê na janela, porque você está num comboio chamado igreja que está a caminhar para o céu. E você se fecha para o mundo, você se isola, porque não quer nada com o mundo. Mas o cristianismo que a Bíblia nos apresenta não é esse. Não é um cristianismo isolado. Quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra, o que ele está querendo dizer? Vocês mulheres conhecem muito bem como é que o sal age na comida. O sal, para surtir o seu efeito, o que ele precisa fazer? Para uma comida colocamos o sal. O que o sal precisa fazer na comida? Se misturar. Se misturar. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que essa igreja aqui, ou seja, esse mundo, ele não tem sabor. Quem vai dar sabor a esse mundo é a igreja, são vocês. Portanto, vocês não devem se isolar num cantinho e viver o vosso cristianismo santo, salvo e seguro. Vocês precisam se misturar para influenciar a cidade. Para que aos poucos vocês vão ganhando um a um de volta para Cristo. Além dessa função de se misturar o sal, salgar a comida, influenciar o lugar, o sal também tem a nobre função de adiar a putrefação de um determinado produto. Sim ou não? Por que hoje nós temos carne seca? É só por vontade? Não, é uma boa maneira de conservar a carne. O peixe. Colocamos sal em cima do peixe para conservar o peixe. Peixe seco você come 2 semanas depois, o peixe lá na cozinha. Faz isso com peixe fresco para ver o que vai acontecer. Mas o peixe seco, como tem sal, ele não apodrece facilmente. Então a igreja tem essa função também no mundo. O que Jesus está dizendo? O mundo está a apodrecer por causa do pecado. O coração está tão contaminado que eles estão apodrecendo. O mundo cheira podre, mas os cristãos são o sal rodeado no mundo inteiro, impedindo a putrefação do mundo. Você está na tua escola, você está no lugar de trabalho onde você está, para impedir que aquele lugar exploda de uma vez. Então você vai começar a ver as ações do teu chefe, e você não vai encarar ele como o diabo, você vai encarar ele como uma pessoa que precisa da graça de Deus. Você vai olhar para os seus amigos corruptos que vão procurar um professor para pagar e aprovar. Você não vai olhar para eles como os demônios e eu não posso me misturar a eles. Você vai abraçá-los, você vai estar cada vez mais perto deles, para que você, que é o sal, possa impedir a putrefação do teu amigo. O que Jesus estava fazendo com os beberrões é exatamente isso. E ele fala: eu não vim para os bons, eu não vim para quem já tem sal, eu vim para quem está a apodrecer. Eu vim tocar o coração de quem é um peixe fresco que está a ruir, que já está a cheirar mal. E tocando no coração desse indivíduo, ele vai receber o reino e vai viver de uma maneira mais saudável. Então eu e você temos essa nobre função de Jesus Cristo também na terra. Amém?
Nós precisamos tocar o mundo. Nós precisamos, primeiro, influenciar. Segundo, nós precisamos salgar para impedir que o mundo apodreça de uma vez por todas. Agora, como é que nós vamos influenciar então? Muitos cristãos têm medo de influenciar, senão eles vão ser influenciados. Eles acham que não podem sentar na roda dos escarnecedores, senão eles viram escarnecedor. Eles acham que não podem estar em um determinado lugar, senão eles vão embora. O que está dentro de você é maior do que está no mundo. E o que está dentro de você é maior que o pecado que está no mundo. E o que está dentro de você é Jesus Cristo, que habita em você por intermédio do Espírito Santo. Amém? Eu quero sugerir então 3 coisas para você, para nós termos um cristianismo mais relevante, mais participativo, para nós sermos esse grupo que foi chamado para fora para influenciar, para salgar e para retardar o estado de putrefação da raça humana. Primeiro, nós precisamos ter um cristianismo mais participativo. Nós precisamos ser cristãos participativos. Nós aprendemos sobre participação no Gênesis. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nós não vemos simplesmente Deus Pai criando o mundo. Nós vemos a Trindade toda participando da criação da terra. O Espírito de Deus estava preparando a terra para que a terra recebesse a palavra da criação. Quando Deus começou dizendo haja luz, o Espírito Santo já tinha preparado a terra. Há um teólogo, eu não me lembro de onde eu vi isso, mas a ideia não é minha. Ele disse que o Espírito Santo, no Gênesis, ele estava a funcionar como uma galinha quando senta nos seus ovos. Por que a galinha senta nos ovos? Ela está a preparar os ovos para receberem vida. Se você tirar os ovos debaixo da galinha e fritar, você não vai receber pintinho nenhum. Você vai receber ovo, simplesmente. Mas enquanto a galinha senta sobre os ovos, a galinha prepara os ovos a receberem vida. Era o que o Espírito Santo estava fazendo na terra. Estava a preparar a terra para receber a palavra criadora, para que por intermédio da palavra do Pai, todas as coisas viessem à existência. Participação. Nós temos um Deus que participa, que está ativo na história desde a criação. E Ele chama a igreja para que seja participativa, para que você seja um cristão que participa na sociedade. Não um cristão que se isola, mas um cristão que está dentro. Um cristão que está envolvido nos sistemas. Você não vai... por exemplo, nós boicotamos um irmão das nossas igrejas, ou seja, os irmãos nas nossas igrejas que estão nos partidos políticos, nós olhamos para eles como se eles não estivessem envolvidos no reino de Deus, mas estivessem envolvidos no reino do mundo, dos seus próprios interesses, só porque é política. Nós não entendemos que se formos investigar a etimologia da palavra política, é uma coisa bonita e vamos dar razão a todo cristão que participa ativamente na política. Todo político está comprometido a trazer ética na cidade. Logo, quem é o mais capacitado para trazer ética na cidade? Aquele que conhece a Bíblia. Aquele que é regido pela palavra de Deus. Então, a nossa tendência é ter um cristianismo mais participativo. Não se isole dos círculos que você pode participar, está dentro, estando lá influenciando. Você pode ser um professor da universidade sem precisar ter ministério aqui na igreja. Sem precisar fazer parte de um departamento aqui na igreja. Você pode estar lá naquele lugar, mas o teu cristianismo é participativo. Você não separa que quando estás aqui a tocar na igreja, você está a tocar para Deus. E quando estás lá a dar aulas na tua escola, você está a fazer para você mesmo ou para o diabo. Você está a fazer para o Senhor também. Por quê? Porque quando você faz bem as coisas, você está a participar no trabalho que o Senhor está fazendo no mundo. Amém? Que é o quê? Organizar essa sociedade, organizar esse planeta. Quando você participa, você precisa estar lá. Você precisa estar dentro. Por quê? Porque existem pecados que sentaram na sociedade. Existem pecados que sentaram no mundo e que estão a gerir esse mundo.
E nós precisamos dar o nosso contributo, a nossa participação para que esse mundo seja transformado. Como você vai participar de forma ativa no mundo? Olhem só, aquela frase do GG, acho que é do GG ou do Papa Angulo Chico Cachico, dizendo: eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Semana passada eu conversei com alguém que disse: olha, joguei uma lata de lixo, ou seja, joguei uma lata de gasosa na rua e minha consciência pesou. Por que a consciência desse cara pesou? Porque ele vive criticando o governo, dizendo: o governo não limpa a cidade, mas a parte dele, que é deitar o lixo na rua, ele não está fazendo. Ele não tem participação. Ele pode deitar lixo na rua, ele pode colar pastilha aqui embaixo dessas cadeiras, ele pode ir para o quarto de banho, mijar e não puxar autoclismo, não colocar água. E o coração dele não pesa, porque ele está com a consciência aí para o céu. A organização do universo não lhe diz respeito ao governo. Não, diz respeito a você também. Você precisa participar. O que Paulo está dizendo em Romanos 13 é: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque as autoridades superiores estão ali porque Deus assim permitiu e você obedeça-os. Quando o governo diz: não deite lixo no chão, o cristão é o primeiro a não deitar lixo no chão, porque o teu cristianismo te faz participar ativamente na organização da sociedade. Amém? Então você está aqui, é estudante, você é professor, você é bancário, você vende peneira, você vende bolinho. Faça bem o que você faz. Atenda bem as pessoas. Cuide de quem vem até você. Faça bem o seu negócio, como se para o Senhor você fizesse. Você vende bolinhos para a glória de Deus, amém? Você atende lá no banco para a glória de Deus. Você dá aulas para a glória de Deus. Você está aqui na igreja para a glória de Deus. Então participe ativamente nessa sociedade. É isso que Paulo disse. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então a pagar o cupapata, pague o que é honestidade. Se a viagem é longa, pague 150. Agora fica a reclamar: é 100, me leva só de 100, é mesmo 100. Não é justo também. Não é honesto também. Você está a prejudicar um pai de família. Você não está a participar ativamente. Então são coisas, são detalhes que nós às vezes deixamos passar, mas que tem muito a ver na organização do mundo, da sociedade. Jesus esteve fazendo as coisas da sua época que ele podia fazer para ajudar a organizar o mundo. O que os fariseus foram perguntar para Jesus? É lícito pagar tributo a César? A pergunta era, no fundo, por trás dessa pergunta, a proposta de pergunta era: bom, tinha um teste também para ver se Jesus podia se associar a César ou não. Mas o que eles queriam, há uma possibilidade da pergunta ser: podemos também envidar esforços nas ordens que César dá aqui, ou nós só vamos nos empenhar na Torá, na lei judaica? O que é que Jesus responde dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que o nosso presidente João Lourenço dizer que nós vamos fazer e que está de acordo aos planos e princípios do Senhor, nós vamos fazer de belo prazer. Mas aquilo que começar a questionar os princípios bíblicos, vamos usar a frase de Paulo e Silas: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós temos que ter uma participação ativa na sociedade. Segundo, nós precisamos ser um cristão que se identifica, um cristão que tem apatia, empatia. Um cristão que tem empatia, se identifica com a dor, com o sofrimento do outro. Um cristão que olha para o irmão e não vê só uma pessoa, ele vê um coração, ele vê um todo, ele vê alguém que sofre, ele vê alguém que precisa de comida, ele vê alguém que precisa de amor, ele vê alguém que precisa de um colchão, ele vê alguém que precisa de um teto. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos nos identificar com a dor dos outros. E vou vos falar uma coisa: até onde eu tenho observado, porque é provável que tem coisas que eu não tenho visto,
Nós temos uma igreja que faz missão sem empatia, sem identificação com o próximo, com o outro. Nós temos uma igreja que vai para o campo missionário, diz Jesus te ama e volta, sim ou não? Em alguns casos nós temos uma igreja que leva pão seco com água na comarca, lá nos campos missionários. Porque nós estamos preocupados em salvar almas. E quando você vem aqui no domingo, você dá um testemunho dizendo: 50 almas foram salvas para o Senhor. Ok. E o corpo daquelas 50 almas, como é que ficou? Ficaram cheias de piolho, sarna, fome. Mas a alma está onde? Está com Deus. Será que é só isso que o Senhor nos mandou fazer? Será que o Senhor não está a salvar vidas? E vidas envolve o ser humano todo, por completo. Jesus se identificou. Se nós somos seguidores de Jesus, nós estamos preocupados em fazer as mesmas coisas que Jesus faz, que Jesus fez. Imitamos Ele nos mínimos detalhes. E olhamos para as pessoas, não dissemos mais para eles: você precisa de Jesus. Antes dele precisar de Jesus, ele vai precisar de um prato de comida. Quem me mostrou a pirâmide de Maslow pela primeira vez foi Osvaldo. Osvaldo, você lembra? Numa atividade na casa do Orivaldo. O Osvaldo me mostrou a pirâmide de Maslow. O que é que diz a pirâmide de Maslow? Ela está dividida em escalões. São as necessidades prioritárias do ser humano. O que o ser humano precisa? Primeiro, comida, proteção, teto. E vai subindo até ele encontrar o senso de realização. Ele precisa ter muitas etapas. E se você pular as etapas na pirâmide de Maslow, por exemplo, o cara não tem comida, está com fome, e você lhe dá educação, ele não vai assimilar. Por quê? Porque está com fome. Então, muitas vezes, nosso cristianismo não é de se identificar com o próximo, porque nós não respeitamos as necessidades básicas do ser humano. Existem muitos municípios daqui do Ambo que não precisam de igreja, precisam de planos cooperativas agrícolas. Existem muitas comunas onde nós temos ido que não precisam de igreja. Precisam de projetos que vão aumentar a qualidade de vida daquelas mamãs, daqueles papás que estão lá. Isso é missão. Quando ela perceber que a vida dela mudou, ela vai te perguntar: por que você está me fazendo isso? Aí você responde: porque Jesus te salvou e te resgatou, e Jesus não permite mais que você viva nessa miséria. Então nós vamos olhar não só para os nossos próprios interesses, que é o quê? Estender a nossa denominação. Se nós estamos a olhar para vidas, vamos realmente olhar para vidas. Mas o que tem acontecido é que nós olhamos para a nossa denominação, o nome da nossa igreja, que vai se estender e nós vamos ter fama e sucesso. E isso não é missão. Isso não é missão. Missão é tirar a vida do inferno. Missão é tirar a vida do seu meio, que lhe afunda cada vez mais, que não agrega valor à sua vida. Missão é tirar as pessoas desse estado, dessa condição. Nós precisamos ter empatia. Olha, a história do endemoniado gadareno era terrível. Aquele endemoniado, ele vivia se ferindo, vivia nos sepulcros, fedendo, talvez com barbas brancas e tal, cheio de piolho. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que o endemoniado gadareno ficou irreconhecível, limpo, são, e foi devolvido para a sua família. É assim que a pessoa fica quando o evangelho de Jesus Cristo alcança a vida dele. Nós não permitimos mais que o filho das meninas lá na comuna fiquem cheias de piolho. Quando você vai para o Largo da Cultura, você vai ver gente que precisa não de um Jesus te ama, mas que precisa talvez de outras coisas. E você vai dar isso para ele. Aí ela vai te perguntar: por que você está agindo assim comigo? Porque Jesus mandou eu fazer isso para você.
O que Paulo está a dizer em 13, versículo 8 é: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. É o amor que vai te mover a fazer todas essas coisas. Amém? É o amor que vai te levar a tocar o coração de quem precisa de receber Jesus. Terceiro e último, um cristão precisa viver uma vida inclusiva, que inclui outras pessoas, que traz para perto de si todas as pessoas, que não afasta. No nosso tempo hoje, se nós tivéssemos líderes que tivessem o discernimento que Jesus teve em perceber que no meio do seu grupo tem alguém que vai lhe trair, a primeira atitude desse líder seria tirar Judas da sua equipa. Se nós tivéssemos pessoas que tivessem um discernimento de Jesus para perceber que aqui na igreja alguém um dia, na hora do aperto, do sofrimento, vai lhe negar, a primeira atitude desse líder seria afastar Pedro da sua equipa. Mas Jesus teve um caminhar inclusivo. Havia espaço para todas as pessoas no ministério de Jesus. Gente que sabia ler, como Judas, e gente que não sabia ler, como Pedro. Gente que gostava de amar, como João, e gente que roubava dinheiro da bolsa no ministério, como Judas. Tinha espaço para todo mundo. Por quê? Porque Jesus percebeu que é o que está dentro de mim que precisa alcançar o coração deles. Não o que está no coração deles que precisa me transformar. Então nós precisamos incluir as pessoas. A nossa igreja precisa ser uma igreja de portas abertas. Nós precisamos trazer para perto de nós aqueles que muitas igrejas ou a sociedade já lhes excluiu. Já estão fora, sofrendo. Você vem de uma igreja aqui, deixa eu te fazer as seguintes perguntas. Na tua igreja tem uma moça que está a ser restaurada da prostituição? Na tua igreja tem um homem que está a ser restaurado do homossexualismo? Na tua igreja tem uma lésbica? Na tua igreja tem uma gatuna? Não tem ninguém está a responder afirmativamente. Isso quer dizer que a tua igreja está a incluir as pessoas? Não está a incluir. Porque o código de conduta da nossa igreja vem nesses moldes. O código do nosso cristianismo é esse. Vem, mas muda. Porque aqui não entra gente assim. E só para vocês verem até que ponto nós temos uma igreja que não inclui. É que vem uma menina, entra, e uma saia um bocado acima do joelho. O que vão dizer para essa menina? Amarra um pano. Você aqui não fica desse jeito. O que nós tínhamos que dizer para essa menina é: seja bem-vindo a esse lugar. Tem uma cadeira vazia para ti. E o próximo domingo, se você voltar, nós vamos preparar mais uma cadeira para o seu marido também. Mas quando ela entrar aqui e já perceber que não é bem-vinda como ela é, ela vai embora. Ela já não, o seu coração se tranca para receber a palavra do Senhor. O seu coração se tranca para receber uma palavra que vai transformar a vida dela. Nós não estamos dizendo que aqui vai ficar quem quiser, do jeito que quiser, pecador e tal. Não estamos a dizer isso. Só estamos a dizer que no corpo de Cristo tem espaço para todo mundo. E não é o que nós podemos fazer para Deus. Não é o que nós podemos ser para Deus. É a graça do Senhor que nos comprou. Você que pensa que as pessoas têm que endireitar sua vida para estar aqui, você que exclui o pecador, você está dizendo que é pelas obras, é pelo esforço, é pelo que ele pode fazer para merecer esse lugar. E você que vive dessa maneira, você ainda questiona em tua vida o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você diz: Deus, não foi suficiente teu filho morrer na cruz. É importante eu me esforçar um bocadinho mais. Olhando para a vida de Jesus, nós vamos perceber
que Jesus nos chama para sermos pessoas diferentes. E a proposta do projeto relevante é essa: sejamos uma igreja que age diferente, que participa, que inclui e que se identifica. Amém? Que participa, que inclui e que se identifica. Quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos glorificar o nosso Deus que está no céu. Nós vamos ser sal e luz. Porque o sistema político, a sociedade vai ser transformado, porque nós estaremos dentro desses sistemas, mudando tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que essa seja realmente a nossa motivação e vivemos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus possa ricamente nos abençoar. Amém? Isso. Glória a Deus.